Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, mando então um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Vídeo de hoje, mais um vídeo sobre religião, denominações e charlatões. Uma série de vídeos onde estou abordando exatamente as diversas denominações, divisões e subdivisões e seus líderes fundadores, né? Desse sistema religioso que jamais esteve unido desde que foi criado, né? Isso desde a antiguidade, onde existiam e ainda existem, né, bilhões de deuses, né? Sociedades politeístas, panteões de deuses. O Abraão cria o Deus dele, o Javé, o Yavé, o Elohim, né? Para ele, para o povo hebreu, um povo que vivia no deserto comendo poeira, né? Tinha inveja dos outros povos, né? E para justificar suas maldades, perversidades e invadir outras terras, criaram um Deus para eles próprios, o tal do Senhor dos Exércitos. E este próprio Deus deu origem a mais 3 religiões, ao judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Quer dizer, uma divisão já dentro do Deus hebreu, né? O Alá é o Javé, o Yavé, e o Cristo se dizia ser o Pai estava nele, ele era o Pai, ora o Pai era um e ele era outro, né? O cristianismo nada mais é que uma capa para encobrir o Antigo Testamento, o Pentateuco, né? Uma jogada ali de Constantino, que criou o tal do Cristo, que jamais existiu nas páginas da história, apenas é uma jogada política. O Império Romano é o cristianismo, tá? Para quem não sabe, o Império Romano é o cristianismo. E vivemos até hoje, né? Você nasce embaixo do Império Romano, do jugo romano, é jogado dentro de uma banheira e condenado a ser cristão. Este personagem criado por Constantino. E depois, após o cristianismo ser criado, essa farsa cristianismo ser criado, aí vem o Lutero e aí tenta dar um golpe na mãe, né, derrubar a mãe, né, a tal da revolução ali protestante ali, né, que não houve na realidade, né, na realidade continua ali a reforma protestante, não houve, continuou a mãe e agora mais uma divisão, né, do cristianismo, a filha, né, a igreja protestante, né. O Martinho Lutero prega ali suas 95 teses na porta de uma igreja e a partir dali dá início, inclusive a guerras, né, a inquisições protestantes, guerra entre católico e protestante, morte entre os dois lados, sabe? Esse é o sistema religioso. E agora já dentro do protestantismo, né, o evangélico, né, aí vemos aí, só no Brasil, para vocês terem uma ideia, em 2010, pesquisa de 2010, aproximadamente 40 mil denominações. Isso já deve ter passado dos 50 mil, porque, segundo pesquisa também, né, se abrir uma igreja no Brasil, porque é muito fácil, né? Você vai no cartório, leva algumas testemunhas, tal, e abre ali uma entidade ali jurídica como sendo filantrópica, que de filantropia não tem nada, né? O que vemos são pastores multimilionários, com jatinhos, fazendas, né? Andando de carro blindado, mansões, um aparato de segurança, né? Tecnológica, né? Que é bem estranho, né? Para-raio, né? Inclusive segurança física armada, né? Esse aí é o sistema religioso, né? Que não vende nada, né? Não compra nada para revender, não paga impostos, vende apenas ilusão para as pessoas, né? E a ovelha cabe apenas ir lá para sentar no banco e ser tosada, tá? E a ela é entregue apenas ilusão. Então estamos aqui mostrando mais né, religião, mais denominações e seus líderes charlatões fundadores, tá? Vamos olhar aqui, vamos saber hoje quem é Helena Petrovna Blavatsky. O que ela criou? Ela criou exatamente o teosofismo. Então vamos conhecer agora o que é a teosofia, o teosofismo, né? Criado por essa senhora aqui, esta russa, né? Vamos lá. A palavra teosofia vem de duas palavras gregas, theos, que é Deus, né? E sofia, sabedoria, isto é, sabedoria de Deus. Essa falsa religião, todas são falsas, né? Essa falsa religião ensina que a aquisição da sabedoria divina não é dada através da revelação de Deus, a Bíblia, ou seja, a teosofia nega que seja a Bíblia que dá a inteligência ao homem, né? E é bem interessante que eu estava vendo um programa de televisão, só um comentário rápido, né? Numa rede aí famosa, é a Rede Globo, né? E está falando sobre religiões, e aí veio um grande sacerdote da Igreja Católica, não sei se é bispo ou se era padre, sabe? E quando foi perguntado pelo repórter,
quanto a respeito de Deus, quem é Deus, né, com a explicação para Deus. Ele diz que Deus é o desconhecido. Então, cara, veja bem, ele ali acabou de dizer, só que o cristão ele é tão cego, tão alienado dentro desse sistema louco, que ele não consegue perceber que ali o próprio sacerdote da Igreja Católica negou a existência do Deus da Bíblia. Porque ele diz, se Deus é o desconhecido, é o que não sabem, é o que não conhecem, como nas palavras do bispo lá, o padre, né, que falou, logicamente ele negou o Deus de Abraão, que o Abraão falava com ele, né, o Moisés falava, né, e tantos outros ali falavam com esse Deus. Inclusive o próprio mito de Jesus, que dizia que era o pai era ele. Nós sabemos que Jesus é plágio de Mitra, de Oro, jamais existiu nas páginas da história. Né? Mas supondo que eles dizem que é real aquela história, que Abraão realmente viu Deus, que o Jacó lutou com Deus, com o anjo, tal. Aí vem um padre, um sacerdote, né? Inclusive ele disse também que a Bíblia não deve ser olhada aos olhos, né, de hoje. Ou seja, o sistema religioso ele já está planejando, né, porque sabe que vai ser desmentida toda a face da Bíblia. Então ele agora está juntando, ele falou em cosmologia, né? Cosmologia, ou seja, eles já sabem da existência do cosmos, que a Terra não é plana, de tudo isso, que não existe redoma nenhuma com ser, né, pombo nenhum cagando na cabeça dos crentes, né? São os sacerdotes que cagam mesmo, sabe? Então ele negou tanto a existência da Bíblia quanto a existência do próprio Deus na cara do cristão. Quando ele disse, o sacerdote disse que Deus é a explicação para o que não sabemos. Ou seja, não existe. Não existe. Não sabemos, não existe. Mas como se não existe? Se o Abraão falava com ele, se o Moisés falava com ele, se o Cristo falava com ele, como é que fica isso? Vamos ao vídeo, pessoal. Então, sabedoria divina na Bíblia. Nem por inspiração, estudo ou revelação concedida pelo Espírito Pombo, né? Nenhuma revelação concedida pelo Espírito Pombo, nem estudo, né? O teosofismo crê que Deus é um ser impessoal, identificado identificado com a humanidade. É um sistema panteísta a mais. Desse modo, os panteístas creem possuir a chave do saber divino, admitindo inclusive serem superiores às demais pessoas. Diz eles, sempre é assim, né? Sistema religioso, aquele que cria diz, a minha igreja é a certa, a minha igreja agora é a verdadeira, agora eu descobri a verdade. Eu tenho um primo que já pulou em quase todas as denominações religiosas que eu já ouvi falar aqui, sabe? E toda vez que ele entra em uma diferente, ele diz, agora eu descobri a verdade, agora eu estou na certa. Cara, coitado. Eita, vamos lá. Como é conhecido hoje, o teosofismo teve sua origem histórica no ano de 1875, porém suas crenças remontam a séculos, originárias do Oriente, mais precisamente da Índia e do Tibete. São crenças pagãs alienadas a um sistema falsamente chamado filosófico também oriental. A origem do teosofismo, como conhecida hoje, é atribuída à senhora Helena Petrovna Blavatsky, nascida na Rússia, mas naturalizada norte-americana. Era médium espírita, quer dizer, o teosofismo tem uma coisa de espiritismo misturada com religiões hindus. É uma salada de fruta, tá ligado? O cristianismo também não deixa de ser uma concha de retalhos, tá? Pegadas de outras religiões. A maioria das religiões são assim, sabe? É tanto que as denominações, o cara tá numa denominação, quando vê que o pastor tá enricando, ele vai, abre a própria dele, entendeu? E diz que mudou alguma coisa. Mas sempre tem alguma coisa da antiga, do que ficou. A base tá sempre lá, né? Então vamos aqui para nos adiantar. Era uma médium espírita e por 10 anos esteve sob o domínio de um espírito chamado, que dizia se chamar João King, ou seja, era uma maluca total, né? Uma charlatã maluca. O cara dizer que vive sob o domínio de espíritos, nem espírito não existe, cara. Não existe nada disso, é tudo charlatanismo. Então vamos continuando. Essa maluca aqui dizia, com o propósito de disseminar a sua nova religião. Helena viajou por vários países, a princípio esteve no Cairo, capital do Egito, onde tentou fundar a Sociedade Espírita, mas não conseguiu. Daí foi para Nova York, onde aliou-se a um grupo de médiuns, como nessa época já começava a pesquisarem as fraudes do espiritismo. Chocada com isso, coadjuvada por seus médiuns, a senhora Blavatsky fundou em Nova York, em 17 de novembro de 1875, a Sociedade Teosófica. É uma ramificação do espiritismo e também cristã, só que eles têm uma visão diferente do Cristo, tá? Acompanhada do coronel Octo, veterano da Guerra Civil Americana, adepto do teosofismo, deixaram os Estados Unidos em 1882. Helena parte para
em direção à Índia, a fim de penetrar no conhecimento das crenças hindus e budistas. Na Índia, escolheu a cidade de Madras como sede do teosofismo. Deste modo, o teosofismo cresceu de braços dados com o paganismo oriental, hindu e budista. Viu aí? Espiritismo com o hinduísmo e o budismo. Uma salada de fruta aqui. Os princípios falsamente chamados filosóficos adotados pelo teosofismo foram tomados emprestados das obras dos filósofos alemães Johann Hector e Jacob Boehme. Com o falecimento de Helena, outra mulher de nome Anne Besant, essa aqui mais louca ainda, que viveu do ano de 1847 a 1933, assumiu a liderança do teosofismo. Agora a pretensão e o fato mais saliente desta foi afirmar que seu filho adotivo, Krishnamurti, também chamado Krishnaji, era o mais recente Messias reencarnado. Em outras palavras, era o Cristo reencarnado. Esta descoberta aconteceu em 1931, mas toda esta fantasia de sua mãe adotiva foi desmentida pelo próprio Krishnamurti, que declarou não ser nenhum Messias e inclusive recusou-se a qualquer tipo de adoração. E aí, que loucura, né? Sempre loucos criando sistema religioso para enlouquecer mais, né? Você vai ver que o teosofismo prega aqui que existem várias reencarnações dos Cristos, tá? Princípios e ensinos do teosofismo. De princípio, o teosofismo é um sistema religioso completamente sincretista. Tem várias religiões, assim como o cristianismo também. Isto é, o teosofismo tem de tudo cada um pouco. Desta forma, ele pretende ser o fundamento das demais religiões. Ele pretende ser o fundamento das demais religiões, o principal, a pedra central das demais religiões. Alega ser um só tempo, uma religião, um sistema filosófico e uma ciência. Veja só, eu digo a você, o sistema religioso está tentando colocar razão e ciência dentro da religião, porque sabe que está para morrer esse sistema. Mas, para saber o que a teosofia realmente atente para os ensinamentos sobre os seguintes assuntos. Deus para a teosofia. A teosofia ensina que Deus é impessoal e a trindade de Deus são apenas nomes. Né? O tal do Pai, Filho e Espírito Santo, eles dizem que são apenas nomes. E denominam da seguinte forma: é constituída por força, sabedoria e atividade. Ensina também que Deus tem ainda uma quarta pessoa, sendo esta feminina. Trata-se da matéria, de que ele se utiliza para poder manifestar-se. Citam Lucas capítulo 1, versículo 38. E por meio de explicações sutis, ou seja, o cristianismo também está na teosofia, tá? Por isso que digo que também é uma ramificação do cristianismo. Inclusive o espiritismo também, né? Tudo ramificações, tudo tem o cristianismo no meio. Mesmo que veja de forma diferente, né? Eles apenas modificam algumas coisas. Sutis, ligam o fato da encarnação ao Filho de Deus por meio da Virgem Maria. E ensinam que é a quarta pessoa da divindade. Então toda vez que o tal do ser divino quer se manifestar, ele reencarna em alguém. Né? Isso aí é tipicamente budista, né? Tipicamente daquela, né? Da área lá da Índia, religiões hindus. A segunda pessoa da trindade, sabedoria, teria duas naturezas, uma espiritual, a razão, olha aí a razão eles colocando, e outra material, o amor. Em suma, este ensina que é o seguinte: Deus, no sentido espiritual, é composto de três pessoas, força, sabedoria e atividade. Já no sentido material, manifesta-se na matéria, ou seja, quando é reencarnado em algum Buda, em algum Cristo. Né? Acerca do homem, ensina a teosofia que o homem tem dois corpos, um natural e outro espiritual. O espiritual é constituído das mesmas pessoas da trindade, força, sabedoria e atividade. O corpo natural seria mais complicado. Tem 4 partes, a saber, o corpo físico duplamente constituído. Não detalha essa duplicidade. Ensina apenas que há 2 partes deste corpo. O corpo astral, ao qual são formadas as emoções e desejos. O corpo mental, que se ocupa do pensamento. Para a teosofia, o corpo mental é o mais importante dos 3, pois este pode habitar no mundo mental, que corresponde ao céu. O céu só está na cabeça, né? No cérebro do crente, né? Este mundo é habitado pelos devas, palavra hindu de Brahmani, correspondente a anjo. Daí chamarem o mundo material de
Davashan, lugar dos Davas. De modo, no teosofismo, os anjos são espíritos que se aperfeiçoaram no mundo astral. Para os teosofistas adiantados, um meio de apressar a perfeição é a prática do yogismo e outros tipos de ascetismo físico-mental, como faquismo e controle de pensamento. A reencarnação, a linguagem teosófica é chamada karma, é uma palavra hindu, isso aqui também é do hinduísmo, é brahmani, usada para exprimir a lei e a causa e efeito. A lei do karma ensina o seguinte: as ações e intenções atuais do homem são efeito daqueles que o procederam a causa das que se seguiram. Firmado nessa crença, o homem pode operar sua salvação com uma precisão matemática mediante aperfeiçoamento crescente de cada vida que vive aqui, em busca de apoio nas escrituras. A lei do karma, o teosofismo lança mão da passagem como Gálatas 6:7 e João 9:2. A senhora Bacente, por exemplo, ensinou que a morte prematura de uma criança tão somente significa que seus pais foram maus para alguma criança na encarnação anterior. Veja que babaquice, que merda isso aqui. Quer dizer, a criança está sendo morreu prematura por culpa dos pais que a fez. Veja que loucura aí, né? Então, a criança está pagando a expiação, né? Pagando os pecados dos pais, né? Tudo loucura. O teosofismo ensina ainda que o homem não fica permanentemente no Davashan, mas cedo ou mais tarde ele volta à Terra, nascendo como criança para dar prosseguimento ao seu karma. Cada existência vivida na Terra equivale a um dia na escala do karma. Um elemento mais imperfeito volta logo do céu. Fica lá alguns anos, uns 100 anos, enquanto que alguns mais perfeitos permanecem até 2000 anos. Então, se o cara não está tão perfeito, o céu manda, cospe ele de volta para ele pagar os seus pecados aqui, né? Essa parte aqui, tudo do karma, isso aqui é do hinduísmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Aqui é um sincretismo aqui de cristianismo, hinduísmo e espiritismo, que também é cristão. Acerca do humano, a teosofia ensina que o homem é um fragmento divino e seu destino final é voltar para Deus de modo permanente. Isso chama-se nirvana, ou seja, o fim das reencarnações. Na linguagem teosófica, são os homens divinos, feitos perfeitos, são chamados Mahatmas. Lembra de Mahatma Gandhi, né? Ponto, são Mahatmas. Que significam mestres, sábios. Os Mahatmas podem viver sempre no céu, mas podem também habitar nos montes sagrados do Tibete. Ou seja, eles vivem no céu, mas podem morar nas montanhas, né? Coisa doida, né? Isso fazem para auxiliar na evolução da humanidade. Um Mahatma pode também encarnar-se num teosofista proeminente. Toda a sabedoria oculta do teosofismo deriva desses Mahatmas. Há um chefe acima de todos os Mahatmas, chamado Supremo Mestre. Quando este se encarna, temos um Cristo. Assim sendo, de acordo com o ensino teosófico, todo homem é um Cristo em potencial. Firmando na lei do karma, o teosofismo dá à humanidade uma origem remotíssima e pontilhada de detalhes portentosos para impressionar o povo crédulo e sem fé na palavra, né, do Deus da Bíblia, né? O povo crédulo e sem fé na palavra do Deus lá, do tal do Deus. A humanidade está na terceira raça tronco. Cada raça deve variar sub-raças. Por sua vez, cada sub-raça levou muitos milênios para dar lugar à seguinte. A primeira raça humana foi a Lemúria, a segunda a atual e a quinta sub-raça chamada a segunda
a Atlante, e a terceira atual, e é a Ariana. A humanidade atual é a quinta sub-raça chamada Teutônica, proeminente todas da raça tronco ariana. Com isso em vista, a senhora Blavatsky dá 18 milhões de anos à história da humanidade. Publicam também um mapa, segundo dizem, recebido dos Devas. O mundo há 18 mil anos. Deles provém a origem da história da raça, Atlante, que habitou no continente do mesmo nome por 80 mil anos. Segundo os ensinos teosóficos, o continente Atlante ocupou parte do atual leito do Oceano Atlântico. O continente Lemúrio situava-se entre a Índia e a Austrália. Acrescenta ainda que, por meios ocultos, aprenderam que há 11.500 anos houve uma grande catástrofe que submergiu os referidos continentes, levando para o fundo do mar 64 milhões de pessoas. 64 milhões de pessoas acerca do Cristo. Diz o teosofismo que cada sub-raça presta uma contribuição especial à humanidade. A contribuição da sub-raça atual, a quinta, é prover o homem a intelectual. A da próxima raça será o homem espiritual, ou seja, que vai dar inteligência ao homem agora, e a próxima negócio de espírito, né? Mas sempre está o esquema ali, juntando ali ciência, razão, querendo juntar tudo isso num pacote da religião, né? Da sujeira religiosa. Tudo mentira. Ao iniciar-se cada sub-raça, surge um Cristo. Veja aí. Em outras palavras, o Supremo Mestre do Mundo encarna em alguém, por conseguinte, a atual raça subtronca ariana já teve... Sabe qual é a raça ariana, né? A raça do Adolf Hitler, né? A ariana já teve até agora 5 Cristos. Vejam só. Ou seja, 5 encarnações do Supremo Mestre do Mundo que foram. Vejam só quem foram os Cristos já encarnados, segundo o teosofismo. Buda, na Índia, da primeira sub-raça. Hermes, no Egito, da segunda sub-raça. Zoroastro, na Pérsia, da terceira sub-raça. Orfeu, na Grécia, da quarta sub-raça. Jesus, na Palestina, seria a quinta e última, até então, reencarnação do tal do Cristo. Jesus jamais existiu, Cristo jamais existiu, portanto é tudo farsa, tudo mentira, tudo charlatanismo, tá? Jesus é apenas uma criação, nunca existiu nem nas páginas da história. Se tivesse existido, seria judeu, nem os próprios judeus falam sobre ele. Aí vem essa daqui, da SH aqui, né? Cola para cima de religioso. Acrescenta o teosofismo que Cristo usou o corpo do discípulo chamado Jesus. Olha só, nem a letra J existia nessa época, nem tampouco o nome era dado a ele. Ele era conhecido por Messias ou Cristo, né? Ora, se a sexta sub-raça está para surgir, significa que daqui a pouco teremos um novo Cristo. E dizem mais os teosofistas que esse novo Cristo será muito mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo, filhote de pombo, de merda, né? Que só veio trazer merda para a humanidade, né? Ele próprio diz, né? Não pensem que vim trazer paz, mas sim espada, né? Então aqui diz, isso porque será o Cristo da sub-raça espiritual, muito superior à intelectual. Quer dizer que a crença a espiritual é superior do que a intelectual, né? A crença na imaginação é superior à sabedoria real. Tá certo. Muito bem. A atual, nós estamos na intelectual. Isso porque já são tão ala que sabem que o homem, né, já está no despertar da sabedoria do conhecimento, espalhando o conhecimento como nós aqui, né? Será esse o Cristo que unirá todas as religiões numa só, coisa que o teosofismo ensina desde sua origem. Ensina, inclusive, que todas as religiões têm algo certo. Olha aí, né? Tem algo certo. E que, juntando todas,
ter-se-ia a religião perfeita, né? Religião perfeita. Isso é uma bosta, rapaz, religião lá presta. Isso aqui é tudo farsa, tudo criação humana, tanto que existem bilhões de deuses, milhões de livros sagrados, milhões de religiões, e nenhum bosta de um deus desse, nenhum deles, nenhum dos bilhões, jamais se apresentou fisicamente, ou sei lá, em forma de pó, de poeira, para a humanidade inteira. Fica aqui falando com um aqui, fala com outro, fala com essa, diz que não sei o que, todo conhecimento, eles têm uns conhecimentos fantásticos, só que nunca apresenta isso, né, na real para as pessoas, né? Note que esta infinidade de Mahatmas e Cristos fazem do teosofismo não só uma religião panteísta, mas também eminentemente politeísta. E são politeístas, né? E não se engane não que, né, todas as religiões são politeístas, né? O Deus de Abraão, que quer que seja monoteísta, né? Mas é Pai, Filho e Espírito Pombo, né? Como é que explica isso? Né? Todos os três são um só, né? Para quem não sabe, essa daqui é a Helena Petrovna Blavatsky, aqui fundou aí, a bicha parece que um fantasma, né? Foi ela quem fundou aí o teosofismo. Tá aí, pessoal, mais aí um pouco de conhecimento, né? Que é sempre bom para não cairmos nas ciladas aí desse sistema religioso perverso que vive escravizando as pessoas aí. Mas principalmente o sistema protestante, né? Que estão se tornando cada vez mais, né, fundamentalistas. Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe todas as coisas, diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, diz que ele é onipotente de poder infinito, eu falo que você é um inocente se acredita nessa babaquice toda. E a sua Bíblia que você diz que é sagrada, né, que está mais para sangrenta, né? Você diz que é servo e escravo de um Deus único e verdadeiro, né? Que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, você está redondamente enganado. A Bíblia é repleta de fantasias, erros, alegorias, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. O manual de perversidade que você segue é repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi da criança crescida, você, crente que vive no mundo de hoje, tem por obrigação você de acreditar que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, homem ressuscita, águia fala, tem dragão de 7 cabeças, né? Estátua de sal, né? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, jumento que fala. Além de que o Deus bíblico que você arroga ser onisciente, onipresente, onipotente, é na realidade um grande burro que diz que morcego é ave e coelho é ruminante, tá? Sem contar, né? Uma virgem casada, né? Uma virgem casada que deu à luz do seu próprio pai, o filhote de pombo Jesus, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha. Esse aí é o que você está socado. Forte abraço a todos os amigos ateus. Sou ateu com muito orgulho e até o próximo vídeo.